Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O cerco que aperta o Ministério Público envolve uma poderosa rede de cidadãos. Sr. Procurador, vai falar aqui sobre os jornalistas ou nem sobre o comunicado que saiu do Ministério Público? Nós já demos aqui. Amadeu Guerra, o Procurador-Geral da República, não escondeu o seu desconforto quando os jornalistas o interpelaram esta quinta-feira para falar sobre o caso das escutas a António Costa e a membros do anterior governo que acabaram por vazar para a imprensa. Está tudo no comunicado, respondeu. Mas não está tudo no comunicado. No texto divulgado um dia antes, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal avisou que vai avançar com a participação criminal contra a publicação do resumo de conversas interceptadas. Ou seja, os jornalistas ficam na linha de fogo quando a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem os iliba em casos como este. Isso sugere que a violação do segredo de justiça pode ter sido responsabilidade dos advogados de defesa. Como seria de esperar, quando as escutas foram reveladas, levantou-se um coro de protesto contra a violação da lei e a devassa da vida privada exposta. Os candidatos presidenciais indignaram-se, os advogados envolvidos exigem clareza, o PSD mostrou desconforto. Mas, entre o incómodo e o protesto, uma voz que já nos habituámos a ouvir sempre que há uma crise na justiça destacou-se. A do Manifesto 50+. Fundado em maio de 2024, este grupo de cidadãos não tem parado de exigir reformas, transparência e responsabilidade aos órgãos da justiça, em especial ao Ministério Público. A origem do movimento é fácil de entender. Um governo maioritário caiu por causa de uma diligência judicial que, 2 anos depois, continua sem arquivar nada, acusar ninguém ou sequer constituir arguido o seu principal alvo, António Costa. A sua credibilidade também está fora de questão. Do grupo fundador fazem parte militantes do PS, do PSD ou CDS, pessoas mais à esquerda e mais à direita, cientistas como Manuel Sobrinho Simões, o sociólogo António Barreto ou o constitucionalista Vital Moreira. No comunicado destes dias, o Manifesto 50+ é duro. Lembra que, para lá de poder ter sido cometido um crime, o vazamento das escutas viola de forma grosseira os mais elementares direitos dos cidadãos e oferece gratuitamente à curiosidade pública factos sem relevância criminal e que pertencem ou ao foro da governação do Estado ou à reserva da vida privada dos escutados. Mas também é duro nas exigências. Lembra que cabe a Amadeu Guerra, como dirigente máximo do Ministério Público, assumir as suas responsabilidades constitucionais e agir com a eficácia e a veemência necessárias à investigação e repressão de mais este crime. E no rol das exigências, o Presidente não é poupado. Diz o manifesto, caberia ao Presidente da República garantir o regular funcionamento das instituições democráticas. Afinal, o que é o manifesto e o que move os seus promotores? Tema para uma conversa com Paulo Mota Pinto, doutorado em Direito, professor na Universidade de Coimbra e membro fundador do Manifesto 50+. Este é o P24 e o seu dia começa aqui. Professor Paulo Mota Pinto, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. Gostava que, para começar, nos explicasse para que serve o movimento 50+, que ajudou a fundar e cuja equipa de coordenação integra. É exatamente o que é um lobby, um grupo de cidadãos preocupados? Como é que o definiria? Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço o convite. Obrigado por me convidar, Manuel. E quero começar por dizer que defini-lo-ia provavelmente mais próximo de um grupo de cidadãos interessados, não é? E, sobretudo, os factos que ocorreram desde que foi posto à subscrição, foi tornado público o Manifesto 50+, porque entretanto já não são 50, são bastante mais cidadãos, têm revelado a razão de ser e a justificação dessa iniciativa. Portanto, é um grupo de cidadãos interessados e preocupados, diria isso, na reforma da justiça e na necessidade de que a justiça funcione bem, até para o desenvolvimento económico e também social, e até para, neste momento, até já para o bom funcionamento, eu diria, das instituições democráticas, praticamente. Professor, mas, enfim, o manifesto, nós sabemos que é toda a legitimidade um grupo de cidadãos constituir-se e, portanto, manifestar a sua preocupação e apresentar as suas ideias em público. Mas, para todos os efeitos, a Constituição garante a independência do Poder Judicial. A pressão pública de grupos organizados de cidadãos, como o caso do manifesto, não pode ser, ou não corre o risco de poder ser vista como uma ingerência nessa independência? Não. Há aqui duas concepções erradas que é preciso contrariar.
A primeira é a ideia de que a justiça não está também sujeita à crítica e ao escrutínio pela opinião pública. Numa sociedade livre, aberta, democrática, o modo de funcionamento da justiça, e nós não estamos a falar de uma decisão judicial concreta, desta sentença A ou B, estamos a falar do modo de funcionamento da justiça, é uma questão central das políticas públicas, não é? E, portanto, é uma questão também que está sujeita ao escrutínio e à opinião pública, aliás, o facto dessas matérias não serem objeto de, digamos, atenção nas eleições ou atenção pelos partidos políticos, é uma diminuição da nossa democracia. A segunda, que está ligada com esta, é um entendimento errado daquela frase: há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Essa frase significa que a política não se deve intrometer na atividade da justiça, nas decisões judiciais. Mas não significa, por exemplo, e esse é que é o ponto fundamental, que não tenha de existir, como tem de existir, uma política de justiça. Isto é, que a justiça, a forma de organização do sistema de justiça, que não seja uma questão profundamente política. O Manuel, veja o seguinte: porquê é que nós fizemos progressos enormes desde o 25 de Abril na educação, na saúde, acabámos com o analfabetismo, com a mortalidade infantil, etc. E na justiça melhorámos alguma coisa, mas os progressos estão longe de ser comparáveis. Porquê? Justamente porque não há normalmente atenção política pela política da justiça. A prática dos governos costuma ser esta: nomeia-se para lá alguém para não haver problemas durante alguns tempos. Isso não pode ser. Quer dizer, a justiça, digamos, o funcionamento da justiça, isto já nem é só uma questão de justiça penal, é uma questão de justiça também administrativa, tributária. Não se compreende que as pessoas as empresas estejam 10 anos, 20 anos à espera de uma decisão final em matéria administrativa ou em matéria tributária. Também, isso só melhorou um pouco porque há agora a arbitragem tributária, mas mesmo assim demora muito, quer dizer. E no caso agora da justiça penal nós temos visto, não é? O problema já não é só de garantia dos direitos individuais dos arguidos, etc. É também um problema de interferência até no sistema do governo. Porque é isso que nós temos visto. No regime, na democracia. No regime, exatamente, nesse sentido. É por isso que eu digo que já não é só uma questão de funcionamento da justiça, é uma questão também de relacionamento com outros poderes do Estado. E vêm-nos dizer assim, eu ainda vejo frequentemente, por exemplo, magistrados do Ministério Público dizer que precisam de mais meios. Nós vamos ver o número de magistrados por 100 mil habitantes do Ministério Público em Portugal, em Espanha, em França, e nós temos números superiores a esses países. E temos muito superiores ao que existiam de antes. É um problema de organização e de eficiência e de produtividade, de escolhas erradas, de processos, mega processos que ficam abertos durante anos. Há vários problemas aqui, podemos discuti-los, tentar discuti-los um a um, mas não é um problema de meios, não é um problema de falta de gente. Sim, mas de qualquer forma, o manifesto, uma das principais razões de preocupações, chamemos assim, que esteve na origem, portanto, no desenvolvimento e da criação deste movimento, deste manifesto, foram as incidências da Operação Influencer, que levou à queda do governo maioritário de António Costa. Mas, entretanto, passou 1 ano e meio desde o nascimento do Manifesto 50 Mais e, neste caso em concreto, como em muitos outros, não aconteceu nada de novo. Isto será caso para constatar que os vossos esforços não têm servido para muita coisa? Não, olha, serviram desde logo para pôr o tema no centro da discussão pública. Mas esse facto, isto é um facto, realmente não houve desenvolvimentos relevantes, não há. Vamos lá ver, o manifesto tem periodicamente tido pronúncias públicas sobre aquele problema e tem inclusive exigido informações, explicações públicas sobre isso. Realmente, não tem aparecido muitas vezes. Vamos lá ver, a causa histórica foi um facto sem precedentes, mas a questão da justiça era uma questão que vários dos subscritores do manifesto já vinham salientando como um aspecto político relevante desde antes disso. Portanto, não é. Aliás, um dos subscritores, por exemplo, o Dr. Rui Rio, propôs um pacto para a justiça, tentou falou com o Dr. António Costa, falou com o Presidente da República, não houve sensibilidade para isso. A causa histórica foi essa questão, porque isso é um facto sem precedentes no nosso regime. Um governo de maioria absoluta cai por causa de umas investigações que ainda hoje não se percebe bem o que são logo a seguir desmentidas por um juiz, desmentidas veementemente por um juiz, não é? Essas acusações, e 2 anos depois ainda não se sabe nada do que está. Dá a sensação que não há procura do crime para tentar justificar o que aconteceu. Isto é o que dá a sensação visto de fora, não é? Seja isto ou não, é preciso realmente que haja alguma explicação, porque lá está, isso é o típico exemplo de interferência no sistema político. A vontade do povo que foi expressa numa maioria absoluta, e eu tenho alguma autoridade para falar isso porque eu estava na oposição na altura. Exatamente.
Exatamente, era o deputado PSD. Foi expressa maioritariamente, não é? E é, digamos, invalidada, um ano e tal depois, por um caso cujos contornos não são claros, enfim, não se percebe bem exatamente o que é que estava em causa ali, tenta-se desviar para outros episódios, e passam um ano e tal, 2 anos, e não se sabe nada sobre isso. Isto não é aceitável. Isto não é aceitável num sistema democrático, que exige, digamos, explicações ao público porque é que certos titulares de cargos políticos foram acusados, ou mesmo que não foram acusados, foram investigados. Mais do que isso, quer dizer, soube-se agora, mais recentemente, que o Primeiro-Ministro foi escutado nas suas comunicações com os ministros durante bastante tempo. Dirão alguns. Foram escutas meramente incidentais ou acidentais. Os alvos das escutas eram os membros do governo. Sim. É claro que, quando se põe sobre escuta um membro do governo, já se sabe que mais tarde ou mais cedo vai aparecer o Primeiro-Ministro, ou quer-se que os ministros não Mal falem. seria, não é? Seria estranho que não acontecesse. É evidente. Portanto, isso é uma desculpa. Agora dirão, então não se pode escutar ministros? Pode, mas, enfim, deve-se logo que aparece o Primeiro-Ministro ir validar a escuta. Parece que não aconteceu. E pior do que isso, quando se soube isso, o ex-primeiro-ministro quis então saber o que é que tinha sido escutado, pediu acesso, porque evidentemente naquelas conversas há matérias que são de interesse público, há matérias de foro privado e até pode haver segredos de Estado. Foi-lhe negado o acesso ao processo. Na semana seguinte está a descrição de tudo numa revista. Isto é aceitável. Isto é um novo caso gravíssimo. Portanto, está a ver, quer dizer, esta sucessão de casos, para a qual o manifesto nada contribuiu, só dá razão às preocupações do manifesto. Diz-me, mas não consigo resolver os problemas. Não, é verdade. É verdade que os problemas não estão resolvidos. O nosso entendimento é o de que não é a nós que nos compete resolver. Nós não somos um partido político ou um lobby, não temos iniciativa política, não sei se me estou a fazer entender, mas queremos pôr a discussão disto no centro e forçar os partidos a tomar medidas para tratar estes problemas, isso queremos, não é? No essencial dos vossos comunicados, das vossas tomadas de posição públicas, fica-se com a sensação, e aliás isso é uma evidência estatística, digamos assim, que no centro das vossas preocupações, das vossas queixas, das vossas críticas está o Ministério Público. É mesmo o Ministério Público a causa, a instância principal do problema da justiça em Portugal, ou é injusto dizer isso? É injusto. É assim, vamos lá ver. Como eu já comecei por dizer, o problema da justiça em geral tem várias dimensões. A justiça penal é uma delas, mas eu ainda há pouco falei da justiça administrativa, falei da justiça fiscal, falei da celeridade. Agora, é claro que na justiça penal o Ministério Público tem um papel particularmente relevante, porque é o titular da ação penal, é no fundo o responsável pelo inquérito, é quem tem no fundo, quem guarda todos esses elementos. Quando nós temos casos de provas que são apreendidas no gabinete do Primeiro-Ministro, que estão à guarda do Ministério Público, ou escutas que são no processo que está ainda em segredo de justiça, e são depois reveladas, eu penso que a primeira pessoa a quem nós temos de perguntar é a primeira entidade é a entidade à guarda de quem elas estavam. Aliás, é por isso. Ou procuradores. Claro, é por isso que no dia seguinte há aliás, também parece criticável, devo dizer que não é forma de reagir a isto. Há uma reação de procuradores da República a dizer, devem ter sido os advogados dos arguidos. Ou dizer isto não há segredo de justiça interna, portanto foram os arguidos. Não sabemos, isso é uma especulação tão válida como a de que foram magistrados do Ministério Público. Não há prova nenhuma. Penso que mas desta vez, professor, se permite, no vosso comunicado, desta vez aparece também uma recomendação ao Presidente da República. O que é que pode Marcelo fazer perante o desfuncionamento das instituições patenteado para este caso? Porquê é que aparece? Porque uma coisa é, num caso concreto, ser um ministro, ou ser um secretário de Estado, ou haver um caso em que há violação de justiça. Agora, quando a disfuncionalidade chega ao ponto de haver uma escuta prolongada, onde são repetidamente apanhadas comunicações entre os ministros e o Primeiro-Ministro, e não se sabe o que é, e depois está tudo na coesão social, a meu ver, e a nosso ver, eu penso que isto tem potencial para minar a confiança entre os poderes do Estado. Quer dizer, nós hoje não sabemos... O professor, o que é que acha que o Presidente da República podia fazer? Uma recomendação, um alerta, Nós não, intencionalmente, não dizemos nada de concreto sobre o que é que ele deve fazer, porque não nos compete dar recomendações ao Presidente da República, não é? Mas eu vou-lhe dar exemplos. Olha, podia, por exemplo, chamar o Procurador-Geral da República para ele dar explicações. E tornar público, podia dizer que é necessária uma explicação do Ministério Público. O Presidente da República tem um papel na escolha do Procurador-Geral da República. Podia ter um papel mais interventivo, quer dizer, se não disser nada, parece que lava as mãos, que acha que isto não é importante. Isto é uma questão central do nosso regime hoje.
É uma questão importante. Poderiam pensar que eram questões exageradas, que eram preocupações só por causa de ser um governo que caiu. Bem, 2 anos depois estamos pior. Portanto, há um pouco a sensação de que há aqui um poder dentro do Estado que tem conexões com certos meios de comunicação social e que está em roda livre. Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi uma vez mais um prazer tê-lo aqui connosco. Até breve, até uma próxima. Muito obrigado. Bad Bunny já tinha merecido honras de destaque num remate do P24 no começo de outubro. Na altura, porque suscitou a ira de Donald Trump, inconformado por ver um latino a brilhantar a grande cerimónia do Super Bowl. Hoje, voltamos a ele por causa de uma façanha talvez ainda mais notável. É que este ano, Bad Bunny recuperou o título de músico mais ouvido do mundo na plataforma Spotify. O porto-ricano dominara a preferência dos usuários de Spotify entre 2000 e 2022. Mas, nos 2 anos seguintes, Bad Bunny perdeu lugar para Taylor Swift, claro está. Até que regressou agora ao lugar que já conhece. Sinal que, por muito que Trump resmungue, os americanos, os principais clientes da Spotify, fazem orelhas moucas ao que ele diz e preferem oscilar ao ritmo latino de Bunny. O P24 regressa na terça-feira. Tenha um excelente fim de semana prolongado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.